A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estado que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Que definição podes dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Comentário de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Fica sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e o outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. São distintos, mas é necessário a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, porque espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue desde por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria as qualidades que
que a gravidade lhe dá. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vós entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Comentário de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria ser inteligente e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja, mesmo segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que a consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais, e a esta inteligência suprema que chamamos de Deus.